bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, mais essa vez, a esse nosso trabalho dominical. Um trabalho que já é recebido, com esse sol maravilhoso. Confesso que eu estava com muita saudade dele. Louco de vontade de chegar em casa por roupa para lavar. Nossa, muito feliz mesmo do sol. Para comentar essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que seja, ou que é talvez, uma das mais comentadas, uma das mais conversadas, uma das mais indagadas quando nós nos colocamos a conversar sobre a doutrina espírita com outros irmãos de outras crenças, outros credos. Eu adoro fazer esse diálogo, porque eu acho que enriquece muito a nossa caminhada enquanto seres em evolução. E nessa passagem, o que nós temos é o motivo, ou a inspiração para puxar uma série de temas. As possibilidades de comentário dessa simples fala de Jesus Cristo são praticamente infinitas. Eu poderia dizer que, com base nessa fala, nós poderíamos, tal qual os pescadores conhecem bem, aquele vidrinho onde nós guardamos o anzol, aí a gente puxa o anzol, de repente descobre que vem todos juntos, porque estão todos imbricados, todos interligados. Com essa frase de Jesus, nós podemos dizer que acontece mais ou menos a mesma coisa. Há algumas semanas, talvez um mês e meio atrás, uma notícia que saiu na internet, no jornal, na televisão, deixou todo mundo surpreso. Pelo menos aqueles que não acompanham tanto a área da astronomia, a área das ciências naturais do cosmos. Foi a notícia de que havia sido recém-descoberto em Marte, naquelas expedições exploradoras, com aqueles robôs, o Curiosity, entre outras máquinas que orbitam aquele planeta, haviam sido descobertas condições efetivas para a existência de vida naquele orbe. Então foi descoberto, depois de tanto procurar evidências claras de água naquele planeta, foi descoberta evidências mais claras ainda de que outros tipos de vida já habitaram aquele planeta, vidas unicelulares e também pluricelulares, enfim. O que a NASA nos disse a questão de poucas semanas foi que já existem indícios que nos colocam já em uns 95% de certeza de confirmar cientificamente a existência de vida em outros planetas. Especificamente em Marte, o nosso vizinho mais próximo àquele que nós estamos explorando no momento. E essa notícia ela foi tanto mais interessante porque ela veio desmentir de modo espetacular décadas e décadas de frases e notícias e declarações feitas por esses mesmos cientistas. Quantas vezes nós ouvimos dos cientistas que não havia nenhuma evidência de existência de vida em outros planetas, apenas na Terra? Eu, pelo menos, durante a minha infância, ouvi isso várias vezes. Que seria uma ingenuidade acreditar que outros planetas pudessem ser habitados, porque não havia condição para isso, apenas no nosso mundo, no nosso planeta Terra, por conta da existência da água, de matéria orgânica, entre outras coisas. Pois bem, tanto água quanto matéria orgânica foram encontradas em Marte há poucas semanas e já foi divulgado para a comunidade. Se nós pensarmos que em termos concretos, Marte nada mais é do que o primeiro planeta que nós, enquanto seres humanos, tivemos a oportunidade de estar presentes, de pisar no solo, precisamos convir que esta é uma conquista não tão surpreendente assim. Afinal de contas, nós conhecíamos até alguns poucos meses um planeta, o nosso, a Terra, e sabíamos que aqui tinha vida. Quando nós nos colocávamos a conversar sobre outros orbes, sobre outros mundos, sobre outras galáxias, nós estávamos sempre no campo da teoria, porque não tínhamos condição de ir lá e ver o que acontecia. Pois bem, a primeira vez que nós tivemos essa condição, descobrimos condições efetivas de vida em Marte. Meus amigos, Jesus já está falando disso há 2015 anos. Nesta fala, feita durante a última ceia, um acontecimento bastante importante da sua trajetória enquanto ser encarnado,
no mesmo momento no qual ele estava passando a seus discípulos instruções de como viver, de como dar prosseguimento aos seus ensinamentos, de como continuar a jornada evangelizadora depois que o seu tempo, enquanto ser encarnado, tivesse terminado, o que aconteceria dali a alguns poucos dias. E aí, quando Jesus diz que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim, nós já temos um primeiro pedido, uma primeira admoestação, digamos assim, feita por parte do Cristo. Gente, se nós acreditarmos em um Deus justo, em um Deus sábio, infinitamente sábio, né? Nós não conseguimos nem alcançar a sabedoria de Deus, que alcançar, a gente não consegue nem imaginar como seja, soberanamente bom, como imaginar que de bilhões de galáxias que nós já conhecemos, né, enquanto seres humanos, bilhões de galáxias que os nossos telescópios enxergam, e outros estudos já mostraram que os nossos telescópios enxergam o equivalente. Um outro colega esteve aqui fazendo palestra há algumas semanas, e é isso mesmo, enxerga cerca de 4,5% de tudo que existe no universo. Então, tudo que nós conhecemos é menos de 5% de tudo que existe. E isso já envolve bilhões de galáxias, que envolvem, cada uma delas, outras tantas bilhões de estrelas, cada uma dessas bilhões de estrelas contando com, em média, 20 planetas orbitando. O sistema solar é um dos menores sistemas que nós temos conhecimento. Pensando em um Deus soberanamente justo e bom, qual a base racional que nós temos para acreditar que ele teria colocado vida só aqui, na Terra? Talvez, dentro do que nós já estamos começando a tomar conhecimento em termos de universo, o menos favorecido dos planetas em termos de condições de sobrevivência. Assusta. É uma repulsa à razão, a simples ideia disso. Né? Então quer dizer que toda essa imensidade existe apenas para que nós contemplemos à noite, deitados no nosso quintal. Ok, isso é muito legal, isso é uma delícia, eu adoro fazer isso, claro, quando nós temos estrela para ver, o que está sendo bem raro ultimamente, culpa do Nino, né? Mas bilhões de estrelas para que eu possa contemplar? Eu nem consigo ver essas estrelas a olho nu. Eu preciso de um telescópio orbitando o planeta. Quer dizer, nem é para contemplar, porque eu não consigo, eu não tenho condições físicas para isso. Então, acreditar em Deus, a própria crença em Deus, em como nós imaginamos que Deus seja, porque a gente não chega nem perto de ver Deus, já repulsa a nossa ideia, já assusta a nossa razão, a simples ideia de que este seja o único planeta habitado, né? E Jesus diz que efetivamente não é. Porque ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Essas moradas, pessoal, aí nós temos uma diferenciação importante entre os nossos irmãos cristãos de outras vertentes. Porque aí pode ser interpretado de vários modos, né? A grande discussão, o grande ponto de debate com relação a essa frase é exatamente com relação ao significado de morada. O que seriam essas moradas, né? Para alguns irmãos nossos, essa morada seria o reino dos céus, para onde Jesus estaria indo preparar o nosso lugar para que nós também, quando desencarnássemos, pudéssemos acompanhá-lo até o reino dos céus. Na explicação espírita, nada é tão simples assim, né? Porque também repulsa a nossa razão, também assusta a nossa razão a ideia de que nós viemos para o planeta, vivemos 70 anos, 80 anos, agora, né, a expectativa de vida vai aumentando, 90 anos, queira Deus, e ao final desse período fica traçado, definido, ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o purgatório se eu tiver sorte, né? Para a doutrina espírita, essas moradas podem ter vários significados. Eu vou ficar aqui com 3 deles. Um significado de mundo, significado de planeta, significado de orbe. Na verdade, a própria ideia de mundo, ela é muito mais ampla do que a simples ideia de um planeta Terra onde nós vivemos.
Mundo surge lá em Roma, no âmbito da língua latina, como uma palavra existente para designar tudo aquilo que nós conhecemos. O orbi mundis dos romanos, portanto, não seria apenas Roma, Mar Mediterrâneo, colônias africanas, não. O orbi mundis dos romanos envolvia o mundo conhecido geograficamente, o mundo conhecido filosoficamente, o mundo conhecido religiosamente e o mundo conhecido politicamente. Então o mundo, mais do que um lugar bem definido, é aquilo que nós conhecemos. É aquilo que, portanto, nós fazemos do nosso ambiente. O mundo não é simplesmente algo que aqui está e nós viemos para morar. Nós contribuímos com a construção desse mundo. Na medida em que nós ampliamos os nossos conhecimentos, nós ampliamos o nosso próprio mundo. Ora, essa concepção de mundo, essa ideia de que essas moradas seriam os diversos mundos conhecidos, casa completamente bem com a segunda acepção do termo, que também está no Evangelho lido pela nossa irmã, das moradas enquanto estado de evolução do espírito, enquanto faixa vibratória do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Porque ninguém aqui desconhece aquela frase de que cada um é um mundo em si, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Todos nós carregamos em nós mesmos o nosso próprio mundo. Os nossos valores, as nossas crenças, os nossos defeitos, as nossas qualidades, né? A nossa predisposição ao bem, ao trabalho, ou a nossa preguiça, ou os dois. No nosso atual estágio evolutivo é muito mais normal falar dos dois, né? Talvez mais preguiça do que predisposição ao trabalho, enfim. Mas cada um de nós carrega em si a sua própria história, o seu próprio mundo, a sua própria realidade. E isso é muito fácil de perceber nas nossas próprias relações cotidianas, né? Porque quando a gente fala que cada um de nós carrega em si o próprio mundo, isso envolve padrões vibratórios diferentes. Ninguém é completamente igual. Todos nós estamos em uma faixa vibratória diferente. Algumas mais próximas, outras mais distantes. E é isso que faz o nosso relacionamento humano. É isso que explica. Conheci a pessoa agora, acabei de encontrar no meio da rua. Caramba, não fui com a cara dela? Não sei, o santo não bateu. Ou então, cheguei num novo ambiente, acabei de conhecer a pessoa, ela acabou de me falar o nome dela e parece que eu já conheço há, sei lá, décadas. E automaticamente eu já me dou bem com essa pessoa. O que é isso? Faixa vibratória, padrão vibratório. Estamos todos aqui interessados em adquirir novos conhecimentos espíritas ou em revisitar conhecimentos espíritas que já conhecíamos, mas que faz tempo que nós não tomamos contato. Se chegar por aquela porta uma outra pessoa disposta a fazer outra coisa, digamos, ouvir rock no seu rádio no último volume, isso vai criar um descompasso vibratório. Das duas, uma. Ou teremos que convidá-lo a desligar o rádio, se ele se recusar a desligar o rádio, a se retirar, ou nós teremos que sair daqui e terminar o nosso trabalho em outro lugar, porque o padrão vibratório não vai coincidir. Os objetivos não vão coincidir. Ora, isso acontece o tempo todo na nossa vida. E embora eu tenha citado esse exemplo em relação ao nosso irmão, que nós estamos em constante relação com o nosso irmão o tempo todo, isso acontece todos os dias conosco mesmos. Quantas vezes já aconteceu de nós acordarmos e falarmos: caramba, ontem eu estava tão bem, o que aconteceu que hoje eu estou desse jeito? Ou então, quando nós pegamos, isso acontece muito quando a gente pega álbum de foto antigo, né? E aí a gente vai ver as nossas fotos de 10, 15, 20 anos atrás, e eu paro nos 20, porque senão eu vou começar a denunciar a minha idade e eu não estou afim. E aí nós falamos: sério que eu era desse jeito? Nossa, mas eu era tão mais magro. Nossa, mas eu não usava óculos. Caramba, eu não sabia que eu tinha essa ruga. Olha essa verruga que eu tinha e que eu esfreguei a moedinha, joguei para trás porque a simpatia dizia que ia embora. E não é que foi, caramba, né? Nós temos essa relação de estranhamento conosco mesmos. Por quê? Porque nós,
enquanto mundos próprios que carregamos em nós, enquanto moradas do Pai que somos, porque o Pai mora em tudo, o Pai está em tudo, inclusive em nós mesmos, se não principalmente em nós mesmos. Então, enquanto morada que somos do Pai, nós também estamos em constante mudança, em constante transformação, né? O problema é que, como diz o Papa Francisco numa frase que circula na internet, ainda não pude nem ver se era dele mesmo, enfim, é bom tomar cuidado com os textos que a gente recebe assinado, né? Ver se aquilo é daquele cara mesmo, mas tem uma frase que eu bem acho que pode ser dele mesmo, que ele fala que nós estamos em constante reforma. Nós somos casas, moradas em constante reforma. O problema é que, às vezes, no meio dessa reforma, cai um tijolo na cabeça de alguém. E aí a gente tem que ter a humildade de voltar e pedir desculpa, né? Foi mal, estou em reforma. O tijolo caiu, mas daqui a pouquinho estamos trabalhando para melhor atendê-los, né? Essa frase é bem famosa também. Nós estamos em transformação, enquanto morada íntima do Pai e de nós mesmos. Quando olhamos para nós no passado, é absolutamente normal e é salutar que nós nos estranhemos. O difícil seria se eu olhasse para mim mesmo há 30 anos e falasse, nossa, eu estou igualzinho, não mudei nada, né? Tudo bem, no aspecto físico seria bom se assim fosse, né? Mas no aspecto moral, no aspecto de conhecimento, no aspecto de comportamento, se nós passarmos 30 anos sem nos modificarmos em nada, alguma coisa muito séria aconteceu. Talvez tenhamos morrido e esqueceram de avisar. Mas morrido no sentido comum da palavra, não morrido no sentido espírita, porque o espírita, quando desencarna, continua se transformando, ou seja, não tem para onde fugir. Mas morrido no sentido, deitei e ali estou durante 30 anos. Aí nós teremos um problema. Aí nós teremos algo que olhar. Porque nós somos constante mudança. Assim deve ser. Nós, enquanto espíritas, mais ainda, porque nós mudamos e nós temos a obrigação moral de mudar em um determinado sentido. Nós temos que nos melhorar, nem que seja um pouquinho. Mas reconhece-se o bom espírita pelo esforço que faz em domar as suas más tendências e pela sua evolução moral. Nós temos este compromisso conosco mesmo. Então, cada mudança, cada passo, cada mínima transformação que nós provocamos em nós mesmos, enquanto espíritos imortais que somos, representa uma morada nova. E na casa do meu Pai existem muitas moradas. E Jesus continua: se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Meus amigos, que bela formulação da lei do progresso. Só podia ter sido feita pelo nosso mestre maior, Jesus. Porque ele nos diz com todas as palavras: vou lhes preparar o lugar, e depois que eu preparar o lugar, eu voltarei e os retomarei para mim. Com isso, nossos irmãos cristãos, também, mas de outras vertentes, entendem que Jesus está prometendo que ele vai voltar para o planeta Terra. Vai voltar a encarnar, segundo advento do Cristo. Não que não possa ser, provavelmente é, mas não precisamos necessariamente esperar este segundo advento do Cristo para caminhar em direção a Ele. Porque quando Ele fala, eu voltarei e vos retomarei para mim, nós temos sempre, é hábito nosso, né? Nós fomos criados assim, a entender a relação entre espíritos como uma relação presencial. Eu preciso ver o outro. Eu preciso conversar com o outro. Eu preciso ver os trejeitos, enxergar como o outro age. Por isso que, mesmo sendo espíritas, nos dói tanto, e é impossível que não doa, se não doer também temos um problema, nos dói tanto a separação.
temporária provocada pelo desencarne. Porque na nossa cabeça, depois de séculos e séculos e milênios de aprendizado, enfim, de evolução constante, desde o reino animal até o reino hominal, reino animal onde nós começamos a tomar consciência de nós mesmos, e reino hominal, onde nós começamos a tomar consciência de Deus, e isso que nos diferencia dos animais, eventualmente vamos poder conversar sobre isso. Dentro desta caminhada, nós aprendemos que aquele ente querido que baixa a sepultura nunca mais será visto por nós. É um ente do qual nós não poderemos mais aproveitar a presença, não poderemos mais conversar, não poderemos mais olhar os trejeitos, portanto, não poderemos mais tecer relações. Por mais que o Espiritismo venha nos dizer, e a nossa razão se incline a acreditar que não é assim, que mesmo este nosso ente querido que baixa a sepultura continua conosco, e ele continua o tempo todo, ainda é estranho para nós viver sem a presença física daquela pessoa, daquele espírito. Normal. Seria estranho se assim não fosse, né? O mesmo vale quando nós pensamos nesse contato com Jesus. Nós não precisamos estar na presença física de Jesus para aprender com Ele. Ora, o que mais nos ensina ao longo da nossa caminhada atual do que os ensinamentos que Ele nos deixou? Do que os textos que Ele nos legou? Do que os ensinamentos que Ele repassou? Tanto é que Jesus nunca escreveu uma única palavra. Mas a gente tem detalhes da trajetória dele sobre o planeta absolutamente surpreendentes, feitos pelos outros. Porque o exemplo bem dado gera admiração, e quando você admira alguma coisa, você quer espalhar para os próximos. Então quem pode escrever, escreve. Quem pode falar, fala. Quem não pode fazer nenhum ou nem outro, ou quem é sábio de verdade, imita. Né? É o que nós tentamos fazer. Tentamos ser como Jesus. Quando ele diz, é muito mais racional nós imaginarmos que quando ele diz que voltará e os retomará, e nos retomará para ele, não é muito mais interessante nós pensarmos nessa volta enquanto uma retomada dos seus ensinamentos? Do verdadeiro sentido das suas palavras? Porque senão, de novo, fica muito fácil e nós tendemos a esta preguiça que eu falei agora há pouco. Vou sentar no meu sofá e tomara que no meio do jogo do São Paulo, Jesus apareça e me retome para ele. Né? Aí ele vai esperar eu acabar essa minha taça de cerveja que eu estou tomando, que está gostosa, geladinha, né? Ou vai acabar vai esperar eu acabar de carpinar o meu quintal, porque agora está sol, tenho que aproveitar para tirar o mato, e aí ele me leva para ele, tudo bem, não precisei fazer nada, fiquei aqui esperando. Quando na verdade o que ele pede de nós é que nós nos modifiquemos e caminhemos em direção a ele. Então, quando ele fala, voltarei e vos retomarei para mim, na verdade isso vai acontecer quando nós tivermos caminhado até ele. Ele está lá, no fundo deste salão, de braços abertos. Tudo bem, o braço dele deve estar doendo um pouco, porque ele está esperando a gente já faz tempo e vai esperar outro tanto pelo andar da carruagem, né? Mas ele vai ficar lá, ele vai nos esperar. Só que ele não vai vir até nós, ele vai esperar que nós vamos até ele. Nesta nossa caminhada difícil, dolorosa, conflitiva, que se chama melhoria íntima. Reforma da morada íntima. E Jesus sabe como esta jornada é difícil. Claro que ele sabe, ele viveu isso. Ele viveu e transpôs. Ele conhece os nossos obstáculos, não porque ele é onipresente, onisciente, não, ele conhece os nossos obstáculos porque ele já viveu, ele já passou pelo que a gente está passando. Ele sabe muito bem quais são as nossas incertezas. Por isso que ele nos conhece tão bem. Porque ele sabe exatamente o que vai no nosso pensamento, porque foi no pensamento dele em algum momento, lá atrás, há muito tempo. Então ele sabe o quão difícil é. Por isso ele é paciente. Ele sabe o quão árdua é a caminhada e o quão longo é a estrada. Por isso ele espera. Mas cabe a nós trilhar esse caminho. Cabe a nós fazer a reforma íntima. Cabe a nós
tomar o cuidado necessário para que a menor quantidade possível de tijolos da nossa reforma caia na cabeça dos outros. E se cair, tenhamos a humildade de ir lá e pedir desculpa, até porque se a gente não fizer isso, aquele tijolinho que nós deixamos cair vai fazer falta na parede que eu estou levantando. Eu não tenho possibilidade de comprar outro. Então, neste sentido, e aí já encaminhando para a conclusão, todas as acepções do termo moradas acabam se encontrando. Porque é apenas pela nossa melhoria íntima, é apenas pelo nosso próprio esforço que os mundos se transformam, que o planeta se transforma, se torna algo melhor. Eis a lei do progresso. Muito simples de novo. Isso aí é a coisa que eu mais gosto de fazer como professor de história. Peguem um livro de história. Analisem o planeta como era há 50 anos. Como as pessoas viviam. Como era a relação das pessoas com os nossos irmãos espirituais mais novos, os animais, como dito na nossa mensagem de início, de abertura. Como era essa nossa relação? Como eram as relações entre os países? O que acontecia há 50 anos? E o que acontece hoje? É muito comum nós nos acostumarmos a olhar na mídia, na televisão, nos jornais e pensar: esse mundo está perdido. Nós estamos retrocedendo. Não tenho o que fazer, estou desesperançado. É natural. Nós somos seres humanos que vivem no dia a dia. Nós estamos aqui dentro de uma piscina, nadando desesperadamente, tentando chegar até a borda. Nós não conseguimos enxergar para além do fio de água. Mas, na verdade, quando você tem a possibilidade de olhar a piscina por cima, o quadro não é tão feio assim. O bicho não é tão perigoso quanto nos pintam. O problema é que quando você vai pensar em manchete para vender jornal, não vai ser floriram os ipês amarelos que vai vender edição na banca de jornal. Vai ser, matou os pais e foi ao cinema. Opa, peraí, vou lá ver o que aconteceu, né? Porque, nossa, que notícia estranha, né? Ou então, guerra na Síria mata 300 mil. Nossa, que tragédia, vamos ler. E não, criança sorri e entrega uma flor ao professor. Isso não vem de jornal. Ou então, projeto de estudantes do primário distribuem presentes a crianças carentes. Isso também não vem de jornal. Por isso que há esse interesse em só noticiar coisa ruim. E foi assim desde que o mundo é mundo. E vai continuar sendo assim enquanto nós não nos transformarmos. De novo, as notícias só pararão de ser ruins e começarão a ser melhores quando nós pararmos de comprar notícia ruim. Lógica do mercado. Eles fazem assim porque tem quem compre. Depende de nós, apenas e tão somente. É da mudança íntima que nós poderemos trabalhar pela mudança do mundo. Porque também tem uma outra coisa que eu ouço bastante. Inclusive entre irmãos espíritas, né? Que eles falam, né? Muitos irmãos que eu conheço. Não, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos melhorar para que nós tenhamos o direito de um dia habitar mundos melhores. E aí alguns falam habitar mundos melhores e pensam em outro planeta, né? Em outro lugar. Quando na verdade, e aí é a hora que a gente dá aquela risadinha, né? Quantos e quantos exemplos de espíritos superiores a gente conhece que foram convidados a habitar orbes mais evoluídos, mais desenvolvidos e optaram por continuar na Terra para não abandonar os seus irmãos? Então, se a gente for tentar melhorar intimamente com o objetivo de ir para outro planeta, estamos fadados ao fracasso, porque quando a gente tiver essa oportunidade, exatamente por estar mais evoluídos, nós vamos nos recusar a abandonar os nossos irmãos e vamos optar por ficar aqui voluntariamente. E vamos continuar trabalhando para a melhoria deste mundo, deste orbe, deste planeta. Ao mesmo tempo em que ampliamos o nosso próprio mundo interior através da tomada de contato com as verdades divinas. Tudo é lei do progresso, pessoal. Nada é por acaso. Deus é tão sábio, é tão bom, é tão justo. Quando a gente ouve aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, ele está escrevendo certinho, na linha retinha. Nós é que apenas estamos aprendendo a ler. Então, conforme a gente vai aprendendo a ler, as linhas tortas vão ficando cada vez mais retas. E aí a gente consegue entender até onde que nós estamos querendo chegar.
2015 anos atrás. E a ciência agora já começa a confirmar o dito de Jesus, confirmado pelo Espiritismo em meados do século XIX. O Espiritismo como um conhecimento também vivo, também dinâmico, que também, Kardec nos diz, precisa se adequar aos conhecimentos do tempo. Isso vai acontecer eventualmente. Por enquanto, ainda vivemos a fase no qual os conhecimentos do tempo se adequam ao que o Espiritismo ensina. Mas estejamos preparados, eventualmente nós vamos ter que fazer o nosso próprio exame de consciência, como, por exemplo, daqui 10 segundos, e dali 15, e no instante seguinte, e assim vai ser durante toda a nossa existência espiritual, porque essa é a nossa essência. Muito obrigado pela oportunidade, a todos os irmãos, a todos os colegas, tenhamos todos uma ótima semana de muita paz, muita luz, e que Deus possa continuar nos abençoando hoje como sempre. Obrigado.